Prezadas irmãs, prezados irmãos, que todos nós possamos continuar acolhendo e trabalhando pela harmonia de Jesus em nosso mundo íntimo. Nessa oportunidade, nos foi solicitado, dentro da temática geral desse mês de comemoração de mais um aniversário de fundação do Jefa, a temática Aprendei comigo sobre a educação. Já algumas vezes podemos aqui nos referir às atividades desenvolvidas no Lar de Clara como exemplo, como ilustração para as reflexões que nos cabem nos diversos momentos de estudo da doutrina espírita aqui no Jefa. Um desses aspectos, ao qual já nos referimos algumas vezes, poucas vezes, é que desde a sua fundação, no ano de 2004, desde aquele ano, desde aquele momento, paralelamente começou a funcionar uma reunião mediúnica aqui no Jefa, que é o local para tal atividade, já que é um centro espírita. O Lar de Clara não é um centro espírita, é uma instituição socioeducacional com atividades no campo da assistência social e no campo da educação, com inspiração e direcionamento espíritas, mas não é um centro espírita. Então, paralelamente ao início das atividades no ano de 2004, iniciou-se também uma reunião mediúnica de desobsessão, voltada ao Lar de Clara. Ou seja, é uma reunião que se realiza já faz muitos anos, às terças-feiras, finalzinho da tarde, início da noite, na qual há comunicações de espíritos, via de regra, ou na maioria das vezes, que exercem uma atividade de perseguição, de obsessão a membros usuários das famílias usuárias do Lar de Clara, mas também aos trabalhadores, à direção, a voluntários, e também aqueles que não têm nenhuma razão específica para exercer uma vingança, uma desforra, como muitas vezes acontece, em relação a alguém de lá especificamente, mas são espíritos que se agrupam para opor-se a todo e qualquer trabalho do bem. E naturalmente desenvolvem técnicas, atividades que visam a dissolução, o desaparecimento daquelas atividades que são realizadas lá e também em outros tantos lugares. Mas nessas reuniões também há outras espécies de comunicações e, portanto, de experiências que nós lá colhemos. Uma delas, que nós vamos aqui novamente nos referir, ocorreu mais ou menos há 9 anos atrás, 9, 10 anos atrás. A situação foi a seguinte: iniciou-se uma comunicação, um tanto quanto de difícil compreensão no seu momento inicial, e a razão logo em seguida viemos a descobrir, porque se tratava, como eventualmente acontece, tratava-se de uma comunicação de uma pessoa encarnada. Essa possibilidade existe, embora seja difícil, porque primeiro é necessário haver uma necessidade, uma razão profunda, uma razão singular
para que haja essa ocorrência da comunicação. E, em segundo lugar, em especial, é necessário todo um contexto favorável. A pessoa precisa estar no sono ou em coma, alguma coisa assim, para poder, então, afastada da consciência normal, da vigília do corpo físico, ser trazida para a reunião e, então, comunicar-se. Os médiuns normalmente sabem, identificam quando aquele espírito comunicante é alguém encarnado por conta da peculiaridade das vibrações, da própria condição da pessoa encarnada, do espírito que está encarnado, que não é desencarnado. Mas a comunicação desenvolveu-se, o diálogo, e depois de um certo tempo, nós identificamos que tratava-se de uma de nossas crianças. Uma das crianças lá do Lar de Clara, à época. Essa criança estava passando pela seguinte situação. Ela havia adoecido gravemente, e estava, já fazia algumas semanas, em coma, no hospital. Isso, naturalmente, é o que favoreceu a comunicação dela, a vinda e a comunicação, ela ser trazida. Mas o que nos interessa, principalmente aqui, observar, é sobre o teor da comunicação dela e do diálogo que foi empreendido com ela. Ela se referia um tanto quanto confusamente a uma condição à semelhança de princesa, de nobreza. Ou seja, apresentava algumas falas, depois nós identificamos que eram falas relativas a umas imagens, a umas memórias que ela tinha, mas que estavam muito presentes naquele momento que ela estava vivendo. Então, identificamos que isso se referia a uma vida anterior dela. Mas não sem razão, essas memórias estavam muito vivas, porque mostrou-se o quadro de que ela estava doente, em coma, mas ela não voltava, não se recuperava, era a situação lá no hospital. Havia uma razão dela, uma razão do ser dela, do espírito que era ela. E a razão se mostrou como sendo, ela estava receosa, ela estava em dúvida, ela estava temerosa desta vida nova dela. Uma vida em condições bem difíceis, já que nós sabemos que a população, os usuários atendidos pelo Lar de Clara, são preferencialmente aqueles que apresentam as maiores vulnerabilidades. Essas famílias é que são escolhidas para entrar no Lar de Clara. Enfim, ela era filha de uma mãe, tinha e tem mais um irmão, e em condições econômicas, financeiras, sociais bem difíceis. O que estava acontecendo então com ela? Ela estava recuando, porque certamente ela, muito provavelmente, aliás, ela quis reencarnar e sabia que essa sua nova vida seria bastante difícil, em condições bastante difíceis. E ela que vinha de uma ou de algumas experiências em sentido oposto, de opulência, de riqueza, de beleza, desses fatores. E ao estar nessa nova vida, nessas condições, na circunstância que se instalou da doença, ela, na realidade, estava como espírito receando continuar aquela encarnação, continuar esta atual vida, pelos motivos que já nos referimos. Então, nós procuramos uma inspiração, como sempre é necessário e é possível fazermos,
nos vários diálogos que são estabelecidos com os espíritos que lá se comunicam. E o que é que nós poderíamos, melhor, o que é que nós deveríamos dizer a ela para que ela pudesse se sentir mais segura e poder então voltar à continuidade dessa sua nova vida. Ela era uma criança na época, aproximadamente uns 9 anos de idade. E aí nós ficamos pensando em todo o sentido da vida, das vidas, são múltiplas as nossas, e no que o Espiritismo, e melhor dizendo, a mensagem de Jesus, elucidada pela doutrina espírita, nos oferece para que possamos enfrentar, dizer algo que seja pertinente a alguém que se encontre em tal situação. Então nós dissemos a ela que realmente esta vida era e seria difícil, mas que ela não estaria sozinha, enfrentando, lidando com todos os desafios, todas as situações difíceis que ela já vivia àquela altura e viveria certamente na continuidade da sua vida. Nós compreendemos e sentimos que isso era o melhor e o mais justo e o mais verdadeiro que nós poderíamos dizer a ela. Nós não poderíamos dizer que ela se livraria das dificuldades, estaria livre dos desafios dessa vida, das necessidades não atendidas. Muito bem. Então, foi isso que dissemos a ela. E a partir desse momento, dessa experiência, nós reflexionamos, ou buscamos reflexionar, o que é mesmo que nós aprendemos com Jesus através da doutrina espírita. Porque a temática repetimos, seguindo a temática geral, aprendei comigo sobre a educação. Nesse caso, nós compreendemos que isso significa educa-te comigo. E o que seria mesmo esse educarmos-nos com Jesus? No exato contexto que nós vivemos, no tempo que nós vivemos, na condição em que nós vivemos, que inclui o compartilhamento da compreensão espírita. Antes de tudo, é necessário lembrarmos que a mensagem de Jesus chega até nós, como já há muitos séculos, através de espessos véus de espaço e tempo, pelos variados motivos que nós já conhecemos. Primeiro, ele apresentou a sua mensagem oralmente. Não escreveu. Outros escreveram o que foi a sua vida, o que foi a sua mensagem. Escreveram tempos depois. Desses que escreveram, nem todos conviveram com ele. Ouviram as histórias e depois fizeram os livros, fizeram os textos. Mais do que isso, havia diversos textos, diversos evangelhos. E pelo processo de consolidação religiosa católica, lá no início, a partir do século IV, século V, vários desses livros foram suprimidos. Muitos desses textos foram alterados. Em vários eventos da história cristã, especialmente no primeiro terço desse grande período da revelação cristã, várias afirmativas foram adulteradas. O tempo, a cultura, a linguagem da época de Jesus são bastante diferentes,
foram bastante diferentes do que nós temos hoje em dia. Quantas modalidades culturais, quantas diferenças culturais, linguísticas, de pensamento, de tudo, de própria condição de vida se alteraram nesses 20 séculos. Então, isso são espessos véus de espaço e tempo que nos separam da mensagem de Jesus em si, a pura mensagem de Jesus. Porém, nós temos a doutrina espírita. E a doutrina espírita propõe-se essencialmente a reviver a pura, a primitiva mensagem de Jesus. Então, o Espiritismo, em grande parte, o que faz é ir à mensagem de Jesus, nos registros que nós temos, e retirar dali, melhor, nos mostrar dali o espírito, os sentidos, os significados, os sentimentos que essa mensagem de Jesus nos deve inspirar. De modo que isso possa servir-nos para que nós nos eduquemos. E a educação aí no sentido amplo, não estamos falando de educação escolar, de educação formal ou informal, nenhuma dessas divisões que são típicas da esfera da educação, como prática social e como saber. O Espiritismo nos permite, nos leva a encontrarmos-nos com a mensagem de Jesus na máxima pureza, na máxima legitimidade possível. E ao encontrarmos com ela, educarmos-nos ou reeducarmos-nos a partir dela. Ainda permitam-me mais um exemplo relacionado às reuniões mediúnicas, a esta reunião especificamente, como as demais também. Quando se trata de comunicações de espíritos obsessores, de alguém, às vezes de nós mesmos, ou daqueles que se opõem ao trabalho do bem, que formam grandes e sistemáticos grupos para isso, ou em outros casos, mas principalmente nesses, a finalidade do diálogo com eles sempre tem que ser, e sempre é, ou precisa ser, que nós sejamos capazes de ver em cada um daquele que se comunica um irmão em Deus, a quem o bem também é destinado. Porque a mensagem de Jesus, assim compreendemos, é a mensagem de que o bem nos é possível. Talvez isso pareça sem profundidade, isso possa nos parecer talvez até desnecessário, mas reflexionemos bem. O bem nos é possível a todos. Primeiro, ele ser possível significa ele é possível mesmo com todas as nossas dificuldades, mesmo com todos os nossos limites. E a todos é a todos mesmo. Inclusive, aquele espírito odiento que está ali se comunicando em toda uma atitude, em toda uma história de vida de maldade. Vamos simplificar assim. A ele também o bem é possível, mais do que isso. O bem está em busca dele. E aquele é um dos momentos em que precisamos dizer isso a ele. O bem está à sua busca. O bem aqui nesse momento não é por nós, lógico.
mas o bem está, nesse momento, buscando você. E o bem é possível a você. Embora todo o entendimento e todo o sentimento dele seja de ódio, seja de vingança ou de outras maldades. Muitas vezes são espíritos que já encarnados realizaram muitos crimes. Crimes hediondos. E nós precisamos compreender e sentir que o bem é possível a eles. Possível e os busca. E o busca. Que o amor de Jesus, que possibilita, o amor vivo de Jesus, que possibilita o bem, o possibilita para todos, inclusive para ele. Muito bem. Acreditamos, em linhas gerais, que o Educa-te comigo, que é uma tradução que estamos apresentando para o Aprendei comigo sobre a educação, esse Educa-te comigo Jesus, passa por aí. Nós vamos, a partir de agora, verificar aqui algumas imagens, algumas colocações, até música, algumas falas também, para tentarmos sentir um pouco melhor isso. Ajustar a nossa compreensão ou reajustar a nossa compreensão e tentar sentir como, através da compreensão espírita, nos tempos atuais, no momento que vivemos, nas circunstâncias que vivemos, nós podemos educarmos-nos com Jesus. Para quê? Para alcançarmos o significado da vida, da nossa vida, realizando o bem em nós, em nossa vida. Então, nós separamos aqui uns trechos de uns slides e de uns materiais. Já adianto que eu vou precisar de alguns momentos dar uma paradinha para poder sair de um para o outro, mas para buscarmos essa aproximação sobre o que nós estamos falando. A começar com estas colocações aqui. O título é uma mensagem do livro Pão Nosso, capítulo 61, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Chama-se O Homem com Jesus. Lembrando que nessa série, que é uma série de 4 livros, Emmanuel pega sempre um versículo do Novo Testamento, pode ser de uma epístola de Paulo, pode ser de um dos evangelhos, ou de outro livro do Novo Testamento, e desenvolve uma interpretação, uma compreensão sobre aquele versículo. A esse ele deu o nome de O Homem com Jesus. E o versículo é esse: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Isso está em Paulo aos Filipenses 4:4. Regozijo significa sentimento de júbilo, forte sensação de alegria. E novamente a colocação: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Aí existe o trecho, não vou ler, onde está esse versículo. Para começar a interpretação disso, ainda antes do texto de Emmanuel, no livro Orações de Chico Xavier, Carlos Bacelli, que ele pega umas falas, ele anotava ou gravava às vezes umas falas de Chico Xavier e foi transcrevendo isso em livros. Um desses livros é Orações de Chico Xavier. Então, ele deu títuloszinhos a cada fala de Chico que ele coloca ali. Esse ele deu o título de Sem Jesus. Então, Chico, em algum momento, comentou o seguinte: os dramas humanos sempre me ensinaram que, sem Jesus,
jamais conseguiremos resolver os conflitos psicológicos que nos atormentam. Entendamos aí conflitos psicológicos do modo mais amplo possível. Esse outro é um livrinho chamado Entrevistas. Entrevista feita com Chico Xavier. É um livro organizado e com notas de Salvador Gentili e Hércio Marcos Cearantes, que é da editora ID. Então, nessa pergunta 52, perguntaram, chama-se Insatisfação do Mundo Atual, perguntaram ao Chico Xavier: o que os espíritos têm dito a respeito da insatisfação do mundo de hoje? A resposta de Chico: os nossos guias espirituais traduzem a nossa insatisfação no mundo inteiro como sendo a ausência de Jesus Cristo em nossos corações. Isso pode parecer cantilena religiosa, né? A ausência de Jesus Cristo em nossos corações, nossas vidas. Mas, na realidade, não é uma cantilena religiosa. E ao significado e ao sentimento legítimo disso é que nós vamos buscar. Quando nos adaptarmos, em definitivo, ao espírito da doutrina para a vivência cristã, em nossas relações mútuas, toda insatisfação desaparecerá, porque estabelecida a paz em nossa consciência, com o nosso dever cumprido, então, presença de Jesus em nossos corações tem a ver totalmente com consciência tranquila de dever cumprido. As próprias doenças naturalmente recuarão, pois muitas delas são simples consequências de nossos desajustes espirituais, em decorrência de nosso afastamento de Cristo, como luz divina para nossos corações. E continuando. Estamos nos referindo não só ao espiritismo evangélico, mas a todo o cristianismo. Já já nós vamos ver um exemplo no cristianismo que não é no espiritismo evangélico. A todas as escolas cristãs. Os cristãos têm necessidade dessa união em torno da verdade. Nós precisamos de Cristo. Aí vem a mensagem de Emmanuel. Com Jesus, ergue-se o homem, o ser humano, da treva à luz, da inércia ao serviço. Reflexionemos, mesmo que brevemente, sobre cada uma dessas colocações, pensando na humanidade em geral, mas pensando em nós também. Da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão. Lembremos dos espíritos lá que se comunicam, os obsessores. Da tirania à compaixão. Eles serão seres que terão compaixão. O bem existe para eles, para isso também. E terão. Da violência ao entendimento. Do ódio ao amor. Da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis. Da conquista sanguinolenta à renúncia edificante. Da extorsão à justiça. Da dureza à piedade. Da palavra vazia ao verbo criador. Da monstruosidade à beleza. Do vício à virtude. Do desequilíbrio à harmonia. Da aflição ao contentamento. Do pântano ao monte. Do lodo à glória.
Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Todos nós nos encontramos em plena luta redentora. Mas nela, e é nela mesmo, que recomendou Paulo, recomenda Emmanuel, ou lembra Emmanuel, regozijemo-nos nesta luta redentora em que nos encontramos. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Isso para nos dar uma introdução. Agora vamos ao exemplo. Por favor. Vou pedir para ele baixar porque a música é muito alta. Esse slide aqui. Baixou tudo? Coloca só um pouquinho, por favor. Pronto, acho que tá bom, dá para ouvir, né? Também falando. Opa, deixa eu voltar. Albert Schweitzer é um exemplo pouco conhecido. Pastor protestante, como a gente vai ver. E um exemplo dentro das escolas cristãs muito bonito, muito significativo de educação, de aprendizado com Jesus. Aqui nós vamos nos deparar com o texto de Rubem Alves, sintetizado. Rubem Alves foi um educador, escritor, foi também pastor presbiteriano, professor da Unicamp na área de educação. Tem muitos livros na área de educação e ele escreve aqui sobre a vida de Albert Schweitzer. É um homem grande, 1,90 m de altura, obviamente um homem forte. Seus cabelos castanhos já estão grisalhos e tem um grande bigode. Seus olhos profundos são azuis e bondosos. E o seu piscar revela humor. Um veadinho, nós vamos ver por que da presença desses animais. Um veadinho se esfrega nele pedindo carinho, e sua mão grande deixa a caneta sobre a mesa e delicadamente agrada o bichinho. Lá fora, os crocodilos algumas vezes dormem com suas enormes mandíbulas abertas. E há os hipopótamos, os pelicanos, a vegetação impenetrável que se reflete nas águas barrentas do rio. Quem der, vai observando também as fotos. A aparência é de um homem solidamente plantado nesse mundo, mas não é verdade. Seu coração e sua cabeça se movem de acordo com uma lógica estranha de um outro mundo que só ele vê. Nasceu em 1875, numa aldeia da Alsácia, filho de um pastor protestante. Desde muito cedo ficou claro que ele era diferente. Sua sensibilidade para a música chegava à dor. Ele mesmo conta que, a primeira vez que ouviu duas vozes cantando em dueto, e ele era muito pequeno ainda, ele teve de se encostar na parede para não cair. Outra vez, ouvindo pela primeira vez um conjunto de metais, como esse, ele quase desmaiou por excesso de prazer. Com 5 anos, começou a tocar piano, mas logo se apaixonou pelo órgão de tubos da igreja na qual seu pai era pastor. Aos 9 anos já era organista oficial da igreja e tocava para os serviços religiosos. Sentimento amoroso idêntico lhe provocavam os animais. Ele relata que, mesmo antes de ir para a escola, lhe era incompreensível o fato de que as orações da noite, que sua mãe orava com ele, apenas os seres humanos fossem mencionados. Assim, fala dele diretamente: quando minha mãe terminava as orações e me beijava, eu orava silenciosamente uma oração que compus para todas as criaturas vivas. Ó Pai Celeste, protege e abençoa todas as coisas que vivem. Guarda-as do mal e faz com que elas repousem em paz.
Ele conta de um incidente acontecido quando ele tinha 7 ou 8 anos de idade. Um amigo mais velho o ensinou a fazer estilingues, por pura brincadeira, mas chegou um momento terrível. O amigo convidou a ir para o bosque matar alguns pássaros. Pequeno, sem jeito de dizer não, ele foi. Chegaram a uma árvore ainda sem folhas, onde pássaros estavam cantando. Então, o amigo parou, pôs uma pedra no estilingue e se preparou para o tiro. Aterrorizado, ele não tinha coragem de fazer nada. Mas nesse momento, os sinos da igreja começaram a tocar. Ele se encheu de coragem e espantou os pássaros. Seu amor pelas coisas vivas não era apenas amor pelos animais. Ele sabia que por vezes era preciso que coisas vivas fossem mortas para que outras vivessem. Por exemplo, para que as vacas vivessem, os fazendeiros tinham que cortar a relva florida com ceifadeiras. Mas ele sofria vendo que, tendo terminado o trabalho de cortar a relva, ao voltar para casa, as suas ceifadeiras fossem esmagando flores sem necessidade. Também as flores têm o direito de viver. Também não podia contemplar o sofrimento dos animais em cativeiro. Disse ele, detesto exibições de animais amestrados. Por quanto sofrimento aquelas pobres criaturas têm de passar a fim de dar uns poucos momentos de prazer a homens vazios de qualquer pensamento ou sentimento por eles. O nome desse jovem era Albert Schweitzer. Doutorou-se em música, tornou-se o maior intérprete de Bach na Europa, dando concertos continuamente. Doutorou-se em teologia e escreveu um dos mais importantes livros de teologia desse século XX. Doutorou-se também em filosofia e era professor na Universidade de Estrasburgo, sendo também pastor e pregador. Schweitzer tinha tudo aquilo que uma pessoa normal pode desejar. Ele era reconhecido por todos, mas havia uma frase de Jesus que o seguia sempre: a quem muito se lhe deu, muito se lhe pedirá. E aos 20 anos, ele fez um trato com Deus. Até aos 30, ele iria fazer tudo aquilo que lhe dava prazer. Daria concertos, falaria sobre literatura, sobre teologia, sobre filosofia. Aos 30 anos, ele iniciaria um novo caminho. E foi o que ele fez. Aos 30 anos, entrou para a escola de medicina. Doutorou-se em medicina e mudou-se para a África para tratar de uns pobres homens atacados pelas doenças e abandonados. E lá passou o resto de sua vida. É preciso entender que Schweitzer não era só um médico curando doentes. Ele não se conformaria com isso. Dentro dele viviam a música, a filosofia, o misticismo, a ética. Schweitzer sabia que somente o pensamento muda as pessoas. E o que ele mais desejava era descobrir o princípio que vivia encarnado nele. E ele conta que foi numa noite. Ele e os remadores navegavam pelo rio para chegar a uma outra aldeia. Seu pensamento não parava e ele se perguntava: qual é o princípio ético? De repente, como um relâmpago, apareceu na sua cabeça a expressão: reverência pela vida. Tudo que é vivo deseja viver. Tudo que é vivo tem o direito de viver. Nenhum sofrimento pode ser imposto sobre as coisas vivas para satisfazer o desejo dos homens. Há algo de estranho, diz Rubem Alves, na psicologia de Schweitzer. Um dos maiores desejos da alma humana, de todos, é o desejo de reconhecimento. Na Europa, Schweitzer era admirado universalmente, organista, filósofo, teólogo e escritor. Aos 20 e poucos anos, seu nome já era símbolo. Aí, toma uma decisão que o levaria para longe de todos os olhos que o admiravam, a absoluta solidão de uma aldeia miserável. Hoje, uma decisão como
como a dele seria imediatamente notada. Os jornais e a televisão logo fariam brilhar a sua imagem de cavaleiro solitário e ele apareceria como herói. Seria grande, imensamente grande sua renúncia. Mas ele opta pela invisibilidade, a solidão longe de todos os olhos e de todos os aplausos. E continua um pouco mais, mas já está suficiente para nós. Agora nós vamos para outro exemplo. Nós vamos buscar em Chico Xavier algumas lembranças, algumas reflexões sobre o educarmos-nos com Jesus. Chico Xavier, com certeza, é, no Espiritismo, o maior professor para educarmos-nos com Jesus, para aprender com Jesus sobre a educação, a nossa educação, a educação de todos. Inclusive na sua obra e com seus exemplos. Eu vou me pedir uns 2 minutinhos ou uns 3 a mais, já que começou um pouquinho depois. Preciso mostrar também esse vídeo, que alguns já conhecem, mas revela um momento também singular do espírito Chico Xavier e como também nós aprendemos com isso. Esse é um vídeo original do Pinga Fogo de 1971. Aquele programa de entrevistas foi feito 2 vezes, na realidade, com o Chico Xavier. E esse trecho que eu vou passar, um trecho bem engraçado, inclusive está bem referenciado no filme que foi feito sobre ele, Chico Xavier, mas nós vamos ver a própria narrativa do Chico sobre esse acontecimento. Voltamos agora para o encerramento definitivo de Pinga Fogo desta noite, que lhes apresentou o médium Chico Xavier. O programa ultrapassou em muito o seu horário habitual. Estamos com 2 horas e 20 minutos de programa. Mas sou forçado a formular ainda 2 ou 3 perguntas ao Chico, para depois então fazer o pedido que prometi fazer, que vai ser de grande interesse, não só para você, telespectador, que hoje nos honra com sua audiência, como também para todo o auditório que aqui está. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pane. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo e depois de uns 10 minutos o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia assim uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro, e eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes
em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então nisso, peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Eu disse, assim, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião. Mas vocês viram o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via, como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus. E o povo todo gritando socorro, né? Então, ele me disse, você não acha melhor calar, parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Assim, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Para irmos nos encaminhando para o final, nós separamos uma mensagem fotografada pelo Chico Xavier nessa circunstância dessa foto aí. Isso daí é uma das fotos tiradas num lugar que deu nome a um livro. Durante muitos anos ele fazia esse atendimento, não só aí, mas também aí, chamado A Sombra do Abacateiro. Essa árvore aí é um abacateiro, que aliás existe até hoje lá na cidade de Uberaba. Que mora, hoje em dia é um terreno, mora uma senhorinha chamada Dona Abadia. E ele fazia esse atendimento e numa dessas vezes, no ano de 1981, ele psicografou uma mensagem incomum. E é essa mensagem que nós vamos aqui nos referir agora. É uma mensagem que foi assinada por o Espírito, mas ao que foi percebido pelas pessoas que estavam mais próximas do Chico, foi uma atitude de humildade dele, porque seria o Espírito de verdade. E então são frases, é uma mensagem incomum. Não é naquele teor que nós normalmente estamos acostumados à mensagem de Chico Xavier, e o título diz o que ela é. Vozes do Espírito, o Espírito que somos cada um de nós. Então ela traduz-nos esse sentido, ou
melhor dizendo, o sentido para nós, todos que somos espíritos. Vou pedir que eu vou colocar frase por frase, mas que a gente reflexione alguns segundos sobre o significado, o link. É sempre o link entre uma coisa e outra, uma coisa e outra. O que seria isso para nós? Pensando na nossa realidade, pensando no nosso passado e pensando no nosso futuro. Deus é meu Pai. A natureza é minha mãe. O universo é meu caminho. A eternidade é meu reino. A imortalidade é minha vida. A mente é meu lar. O coração é meu templo. A verdade é meu culto. O amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu caminho. Estímulo, desculpem. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza é meu ideal. A perfeição é meu destino. Vamos então fazer a nossa prece final, que vai ser uma oração, também psicografada por Chico Xavier. E que nós vamos ouvir aqui, na leitura dele, e acompanhar também no slide. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos,
a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.